Juízes capítulo 5. Essa água aqui é minha? É? Ninguém bebeu aqui não? Promete? Pessoa chique, botou até metade, né? Aí vem aquela pessoa, gente, e enche. Por quê? Porque tem sede. Vocês sabem o que eu penso sobre beber água, né? Glória a Deus. Aí desesperado, irmã Camila, prega logo. É porque você não é você que está no meio da multidão. Tem que beber água, irmão. Tem que... Às vezes a boca seca tanto que cola assim, ó. Só Jesus. Juízes capítulo 5. Nós vamos fazer assim, nós vamos ler o verso 7 do capítulo 5. Juízes capítulo 5. Vamos ler o verso 7 do capítulo 5. Em seguida o 31. E aí a gente vai ler entrando no 6. Quem entendeu, diga amém. Amém. Diz assim o texto. Cessaram as aldeias em Israel. Cessaram até que eu, Débora, me levantei. Até que eu me levantei por mãe em Israel. Verso 31. Débora vai cantar ao Senhor e vai dizer assim. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos. Porém, os que te amam sejam como o sol, quando se levanta na sua força. E a terra teve sossego por 40 anos. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o poder dos midianitas contra Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortalezas. E sempre que Israel semeava, subiam contra ele os midianitas e os amalequitas e também os filhos do Oriente. E contra ele se acampavam e destruíam o produto da terra até chegarem a Gaza. Vem comigo e diga, até chegar no limite. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Subiam com os seus rebanhos e tendas e como um enxame de gafanhotos. Eram tão numerosos que não se podiam contar, nem a eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir. Entravam na terra para quê, igreja? Entravam na terra para destruir. E assim Israel se enfraqueceu tanto com a presença dos midianitas, que os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E clamaram eles ao Senhor por causa dos midianitas. Verso 11. E o anjo do Senhor veio. Oh, completa aí para mim. E o anjo do Senhor veio. E o anjo do Senhor veio. E o anjo do Senhor veio. E o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abiesrita, onde Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para manter a salvo dos midianitas. Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. E você diz amém por essa palavra. Mantenha a sua Bíblia sobre o seu colo, de preferência aberta. Segure a mão da pessoa que está sentada ao seu lado. Segure com firmeza. Você é um instrumento de Deus. Você não veio aqui fazer uma social. Você veio aqui com um propósito da parte de Deus. Você vai orar agora. Ou você vai orar. E vai pedir ao Senhor que ministre ao seu coração. E que ministre também ao coração dessa pessoa que está ao seu lado. Você precisa ficar com o coração aberto. Você precisa que a sua mente esteja alinhada ao que Deus quer fazer. E há uma disputa agora entre o humano, o natural e o espiritual. A alma quer folgar em descanso. A carne
só milita em prol dela mesma, mas o Espírito está pronto para poder mostrar quem manda, para poder subjugar toda a vontade carnal, a vontade do Espírito, porque a carne é da terra, mas o Espírito vem do alto. O Espírito vivifica, e como disse Salomão, se o corpo estiver abatido, mas o Espírito estiver disposto, ele levantará o corpo. Mas se o Espírito estiver abatido, quem pois o animará? Então agora o Senhor está trabalhando em prol de fortalecer o seu espírito. Mas você precisa fechar os seus olhos. Você precisa deixar que o Espírito Santo controle. E que toda ansiedade, todo desespero seja dominado agora. Enquanto eu estou orando aqui, o seu coração está ansioso para soltar a mão do seu irmão. Enquanto eu estou orando aqui, você está agoniado porque eu ainda não comecei a pregar. E tudo isso denuncia a sua ansiedade. Tudo isso mostra o quanto você tem sido dominado. Mas Deus não te chamou para ser dominado. Deus te chamou, Deus me chamou. Deus deu ao homem autoridade para exercer governo sobre a terra. Governo sobre tudo aquilo que deseja nos dominar. Feche os teus olhos, curve a sua cabeça, seja obediente a essa palavra. Crede em Deus e estareis seguros. Crede que nesta noite o Senhor me trouxe como profetisa e prosperarei sobre a palavra profética. Eu sei que eu estou numa igreja que acredita nos atos proféticos. Feche os teus olhos, abre a sua boca e comece a suplicar ao Senhor que fale. Comece a suplicar ao Senhor que quebre de mim todo o julgo que foi depositado por expectativa gerada em mim como ser humano. Peça ao Senhor que retire isso de mim agora, que eu venha ficar vazia de mim mesma e venha ser cheia dele, do conhecimento da sua palavra. Porque se eu quiser ser eu não serei o suficiente para te bastar. Mas se Deus for Deus em mim, ele será o suficiente para sair de mim e passar por você, encher você, invadir você com o Espírito Santo. Feche os seus olhos, porque é noite de avivamento. Feche os seus olhos, porque é noite de uma conexão direta. Você não veio aqui para mostrar o salto 15. Você não veio aqui para mostrar que é escovada. Você não veio aqui para ver se tinha alguém de bobeira. Você veio aqui porque tudo que o homem tem vem de Deus. Nele, por ele, para ele são todas as coisas. Cadeias vão ser quebradas em casa. Pessoas que estão assistindo ao vivo serão alcançadas pelo impacto da unção que o Senhor está derramando neste lugar. É noite de despedaçar julgos antigos. Comece a orar. É noite de despedaçar julgos antigos. Deus, eu levanto a minha voz agora em oração com a tua igreja, e eu quero te pedir, ouça-nos, Senhor, porque a ti clamamos. Não clamamos a nenhum outro, porque a nossa fé está depositada somente no Senhor Jeová, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Ainda antes que houvesse dia, o Senhor já existia, e não há quem possa fazer escapar das tuas mãos. Agindo o Senhor, quem impedirá? Não tem obra de macumbaria, não tem figa, não tem cruzar de dedo, não tem magia negra, não tem contenda, não tem fofoca, não tem calúnia, não tem difamação, não há absolutamente nada. Não pode haver encantamento, e a maldição sem causa não vai encontrar lugar de repouso na nossa vida. Vai quebrando em nome de Jesus, Senhor. Vai quebrando paradigmas que não foram estabelecidos pelo Senhor, princípios que não podem ser sustentados pelo Senhor. Vai visitando o limbo, vai visitando o íntimo, o profundo, o oculto e o escondido. Não deixa esta mulher, não deixa este homem ficar distraído. Espírito Santo, eu imploro a tua ajuda agora. Cativa essa mente, para que ela experimente libertação completa na tua presença. Aviva, 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 aviva. Levanta o ministério feminino, levanta o ministério dos homens, levanta o ministério das mulheres. Levanta um exército de mulheres que venham representar a sua cidade, que venham representar o seu bairro, que venham representar a sua nação. Levanta mulheres destemidas. Vem com a tua palavra e tira toda a distração, todo medo, toda a covardia, síndrome do pânico. Eu já te vi e já te repreendo agora. Esta
mulher vai sair liberta. Esta mulher vai procurar este mal e não vai mais achar. Apodera-te, Espírito Santo, e posiciona homens e mulheres fortes e destemidos no teu reino. Vai adiante de nós e nos conduz em triunfo para a glória do teu nome. E glorifica o teu nome, em nome de Jesus. Rabashanda ragashanda rabashai rebede que bedesse beniache aido que badasse. Glorifica o teu nome. Dá um abraço nessa pessoa que está sentada ao seu lado. Abraça ela, porque o jugo está caindo agora. O jugo está caindo agora. Shabadai de Oriaba. Abanda Ragash Oriaba. Ei, canto reba sobre. Desculpa. Ora basharabaka sharaba. Abanda rabas arabas oriabas. Ai can. Ebi ne yabas ebi. Saudobras. Deus está te levantando. Deus está te levantando. Deus está te levantando. Aonde a mão do psicólogo não alcançou, aonde a mão do intercessor não alcançou, aonde a mão do seu pastor não alcançou, a palavra de Deus está entrando, te suspendendo, te levantando. Você não vai morrer aonde você está. Você não vai morrer do jeito que você está. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Glória. Eita, Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Se posicione. Eu não vou nem dizer se posicione. Eu vou tentar simplificar o gatilho da palavra. Como diziam os mais antigos quando queriam dar a gente uma chance, uma palavra de advertência. Vez ou outra eu ouvi minha mãe dizer: toma posição. Tinha uns corinhos antigos que usavam essa frase com frequência naquela época. Toma posição. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, você vai olhar para essa pessoa que está ao seu lado e vai dizer para ela desse jeito: posição. Tome posição. Tá bom? Eu não contei até 3 ainda não, vou contar. Quando eu contar, você vai virar para ela, você vai virar para ele, tá? E vai dizer para esta pessoa, para este irmão que está ao seu lado. Você vai dizer posição. E aí depois de dizer posição, você vai dizer: tome uma posição. E o Espírito de Deus vai nos direcionar como, em que circunstâncias e que de maneira nós devemos estar posicionados. Quem entendeu, diga amém. Amém. Então você vai dizer posição e depois você vai dizer tome posição. Tá bom? Vou pedir, eu não me acostumo muito com o acompanhamento, mas o Senhor está lhe usando, não pare não. Vou lhe pedir apenas para que o irmão entre na mesma cadência comigo, à medida que mas que o Espírito de Deus for nos movendo, tá bom? E em tempo oportuno, você permita-se ficar doido também, tá bom?
É 1, é 2, é 3. Libera. Sacode ela e sacode ele com firmeza. Tome uma posição. Tome uma posição. Oh, aleluia. Tome uma posição. Posição. Tome uma posição. Tome uma posição. Sua posição determina o que você está enfrentando. E às vezes a gente vê gente sem postura, sem compostura, está sem posição, parece que não está entendendo o lugar que ocupa. São distraídos, são distraídas, levados como folha seca por qualquer vento de doutrina, guiados por qualquer cabeça, convencidos por qualquer palavra. A falta de posicionamento é algo muito sério, sobretudo na vida de um cristão. O livro dos Juízes revela para nós o que acontece quando alguém sai da posição. Que posição? Da posição que Deus elegeu para que nós estivéssemos. E nessa noite aqui, para aplicar com mais simplicidade, posição de homem de Deus, posição de mulher de Deus. Nós precisamos entender que estamos continuamente numa guerra. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer, para que a nossa mente esteja ligada em Cristo, orando em todo o tempo. Não é orando apenas quando nós dobramos os joelhos ou quando temos tempo para dedicar ao Senhor o período de uma devocional, mas é o tempo todo, lavando a louça ligado com Deus, cantando o hino ligado com Deus, dirigindo o carro ligado com Deus, porque enquanto na terra você olha e percebe que as coisas estão quietas, o reino de Deus, o mundo espiritual não para. E nesse dia o Senhor me convidou a esse despertamento, para que eu levasse a outros a esse despertamento, e nós viéssemos entender que quando você está deitado no seu sofá, relaxando, vendo uma televisão, o mundo espiritual está em movimento, demônio nenhum está descansando. E o inferno também não respeita o nosso cansaço. A gente que tem esse negócio, não vou orar porque estou cansado, vou dormir porque estou cansado, porque permitimos com que as circunstâncias ditem o nosso comportamento, quando era o nosso comportamento que deveria ditar o ambiente que nós estamos vivendo. Agora, o reino não para, assim como os anjos não param. Irmãos, e isso aqui não é uma forçação não, isso é uma palavra, é uma verdade bíblica. O próprio Senhor vai dizer que, havendo feito todas as coisas na criação dos céus e da terra, no 7º dia ele descansou. Óbvio que Deus não dormiu, não deitou numa rede na eternidade. O texto está dizendo que ele parou para admirar a criação, a obra das suas mãos, até para que nós seguíssemos esse exemplo. Por isso santificou e preparou o dia do descanso. Mas isso enquanto criou a terra. O texto vai dizer que depois da criação do homem, depois da criação da humanidade, começando em Adão, o profeta Isaías vai deixar claro, e ele vai dizer, porque desde a antiguidade com o ouvido não se ouviu, nem com o olho se viu, um Deus que trabalha, um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. O Senhor, ele trabalha, o céu está em movimento. Não fique você pensando que Deus está parado e os anjos estão apenas o adulando, não. Por isso a característica da sua onipresença. O mesmo Deus que é adorado é um Deus ativo. O mesmo Deus que está sentado fica de pé a hora que quer. O mesmo Deus que está no trono de sua glória, também em imagem teofônica visita homens na terra. Oh, aleluia! O nosso Deus é um Deus que trabalha. Completa para mim, o nosso Deus é um Deus que... O próprio Jesus era um homem totalmente focado e posicionado enquanto estava cumprindo o seu ministério aqui na terra. Ele mesmo, antes de ser assunto aos céus, vai olhar para os seus discípulos e ele vai dizer, eu vou para o meu Pai, porque meu Pai trabalha e eu também trabalho até agora. Na verdade, o trabalho não acabou desde o dia em que nós fôssemos criados, para que nós tivéssemos a possibilidade do descanso, mas não significa que Deus vai ficar trabalhando em prol de vagabundo. E quando eu digo isto, não estou fazendo uso dessa expressão de maneira pejorativa, apenas para ser leviana, não. Quando eu digo isso, eu estou falando em prol de gente totalmente fora da posição, de gente que não está no lugar da bênção, gente que não está dentro do centro da vontade de Deus. Até para receber aquilo que você quer receber, você precisa dar um ponto de endereço, você precisa estar posicionado. Uma carta chega na sua casa sem o CEP?
O CEP é o endereço de sua localização, é onde você habita, onde você se posiciona, aonde você recebe. Então, quando eu falo sobre estar posicionado, eu falo sobre estar no lugar certo, para que eu seja alcançado e para que eu também esteja em ponto de combate para defender aquele lugar. Quando você olha para o livro dos Juízes, você vai ver o que acontece quando o povo de Deus perde a sua posição, quando fica distraído. Infelizmente, o livro dos Juízes é um livro onde vai relatar a repetição dos erros de Israel. Por diversos capítulos, praticamente de 3 em 3, que é onde abre e fecha uma nova história no tempo dos juízes em Israel, o texto vai dizer que o povo estava muito bem enquanto estava servindo ao Senhor. Mas de repente Israel se apostatava e começava a servir ídolos constituídos por mãos de homens. O pecado da idolatria é como prostituição para o Senhor. Por isso, pela boca do profeta Isaías, em dados momentos, ele vai dizer, pela boca do profeta Jeremias, em dados momentos, se eu estivesse falando com alguém que fosse pior do que uma prostituta, ele vai dizer: Israel, estou apenas dizendo o que está escrito no texto. Ele vai dizer assim: Israel, tu te fizeste pior do que uma prostituta, porque uma prostituta se deita pela paga de um dinheiro, mas tu tem te deitado com os teus amantes gratuitamente só para me aborrecer. Israel está saindo da posição de rainha, está saindo da posição de princesa e está se colocando sem necessidade da posição de meretriz. Mas ele está dizendo: você não é uma meretriz, você é pior do que uma meretriz, porque elas fazem isso por necessidade, você faz isso para me desprezar. Quando nós nos colocamos em situação desnecessária, Deus se sente afrontado. E quando eu digo se sente, não venha usar de uma teologia cética para me corrigir. Eu estou querendo trazer um antropofomismo para poder mostrar o Deus que se importa conosco. Um Deus que sente. É claro que ele não vai ficar atribulado como nós ficamos. Ele não vai ser menos Deus de quem ele é. Mas é uma maneira de nós entendermos como as nossas ações interferem no nosso relacionamento com Deus. E todas as vezes que Israel se deitava com o que Deus chama de seus amantes, que são os ídolos constituídos por mãos de homens, Baal, Baalim, Azera, Moloque, enfim, e tantos outros deuses que perverteram a liturgia de culto ao Deus de Israel, o Senhor vai entregar Israel na mão dos seus inimigos, para que, uma vez sendo castigados e oprimidos, de alguma forma, nem que sejam trazidos pela dor, eles se lembrem de qual posição eles devem ocupar dentro da sociedade. O Senhor chamou Israel para que Israel venha a ser aquele que é reconhecido como aquele que luta com Deus. A posição de Israel é uma posição de excelência. A posição de Israel é uma posição para ser referência para as nações. O Senhor não quer que Israel copie ninguém. O Senhor quer que as nações copiem o modelo, o padrão de sociedade e de adoração de Israel. Mas Israel não compreendia isso, e vez ou outra se apostatava dos caminhos do Senhor seu Deus. E quando isso acontecia, o Senhor dava poder ao inimigo, para que o inimigo o oprimisse. Então, infelizmente, o livro dos Juízes é a retratação de uma série de vezes que Israel se afastou e se desviou do Senhor seu Deus. Mas o texto vai dizer que Deus, dada a sua bondade e a sua infinita misericórdia, eu queria que você desse um glória a Deus só por causa da misericórdia dele. Só por causa da misericórdia dele. A causa de não sermos consumidos, a causa de não sermos destruídos, o único motivo para estarmos vivos aqui nessa noite é porque a misericórdia de Deus não dorme. É porque quando a gente dorme, a misericórdia de Deus estava ali, porque senão não levantaria. O único motivo para estarmos vivos aqui nessa noite é porque a misericórdia de Deus não dorme. Deus sempre vai erguer quando a gente dorme, porque Deus só precisa de Deus estava ali, porque senão não levantaria. E é isso que é a nossa nação. É isso que o Brasil, é isso que você como mãe, mesmo vivendo numa casa onde o seu marido é incrédulo, onde o seu filho talvez seja um rebelde, onde a sua família seja descrente, é isso que você como funcionária, mesmo num setor de trabalho corrompido, por corrupção, por luxúria, é isso que eu e você precisamos aprender, quanto crentes numa igreja, quanto cidadãos numa cidade, quanto seres humanos num bairro. O que é, irmã Camila, que nós precisamos entender? Nós precisamos entender que Deus não precisa de Nova Iguaçu inteira
inteiro para salvar Nova Iguaçu inteiro. Nós precisamos entender que Deus não precisa de uma igreja cheia para salvar todo mundo. Nós precisamos entender que Ele só precisa de um posicionamento correta. A palavra de Deus vai dizer que o pecado entrou no mundo por um homem, mas o pecado também saiu do mundo por um homem. Quando o Senhor conduziu Israel até a entrada em Canaã, Ele não fez isso por causa do povo, Ele fez isso por causa da aliança que Ele fez com Moisés. O próprio Moisés não entrou, mas por causa da aliança que Ele fez com Abraão, um homem. Por causa da aliança que Ele perpetuou com Moisés, um homem. Ele introduziu o povo dentro da terra. Quando o Senhor salvou a Ló em Sodoma e Gomorra, não salvou a Ló por causa de Ló, salvou a Ló por causa de um homem. Eu estou falando só de Abraão. Quando Deus salva um menino que está envolvido no tráfico, livra uma menina que está envolvida na prostituição, Ele não faz isso porque ela está na prostituição, Ele não faz isso porque ela está no tráfico, Ele faz isso porque ela não tem muito, mas tem uma avó que ora, tem uma mãe que dobra o joelho. Vai pegando na mão de quem está ao seu lado, segura na mão dessa mulher de Deus, vai, segura na mão, vambora gente, descruza o braço, segura na mão dessa pessoa, bota ela para entender isso, diga para ela ou para ele assim: Deus, diga Deus, sacode ele e diga: só precisa de um. Tá entendendo? Deus só precisa de um, meu irmão. Deus só precisa de um. Deus só, cadê você? Cadê você? Sacode ele e diga: só precisa de um. E você chega pra cá chorando, chega pra cá choramingando. Ah, porque ninguém me ajuda. Ah, porque ninguém me dá uma moral. Ah, porque a comissão de visitas não vai lá em casa. A comissão de visita não vai na sua casa. Pega o azeite galo, consagra o Espírito Santo, tira ele da salada, unge os umbrais das portas e diga: Deus, só tem eu aqui, mas eu creio, eu espero, eu confio, eu acredito. Sou. Olhe para alguém que está ao seu lado e diga: sou. Deus só precisa de um. Eu confio, eu acredito. Agora, a gente precisa entender. Olhe para alguém que está ao seu lado e diga: sou. Deus só precisa de um em qualquer posição. Porque a impressão que dá é essa, que a nossa necessidade humana reflete a necessidade de Deus. É um, mas não pode ser qualquer um. Não tem ninguém para tocar? Pega qualquer um, paga o dinheiro e bota ele aí no altar. O quê? Para tocar nos instrumentos que os dízimos compraram? É. Por quê? Falta de gente. Se não tem gente, pega qualquer um. Não, se não tem gente, toca 100, vai à capela. É melhor um culto santo do que um instrumentista corrompido. É melhor um culto onde tem um ligado do que tem 10 desligados. É melhor uma ovelha fiel do que um leão morto. É melhor um pardal que tem casa do que uma águia desenganada. Tá me entendendo? Você está me entendendo? Posição, vem comigo e grita, porque é o grito de guerra dessa noite. Diga: posição. Diga: posição. Deus só quer um posicionado, e Ele te trouxe aqui para te dizer: se você for um fiel, se você for um santo, eu vou te mostrar que eu sacudo Nova Iguaçu, eu sacudo o Rio de Janeiro, eu sacudo o continente americano, usando só você. 400 anos de silêncio entre Deus e Israel é a maior comprovação que Deus não usa qualquer um por necessidade alguma. Ei, Shabara subina, Shabanda cancho rebara sebre, Ebidauribira xarabara sebre oriaia. Moisés vai subir o Monte Sinai. O povo pensa que não tem o que adorar. Primeira ação de Arão como sacerdote: constituição do bezerro de ouro para que seja adorado. Então quer dizer que se é para adorar, adore qualquer um? Quantos altares preenchidos por bezerro de ouro? Para ter povo, para ter adoração, para ter gente, para ter oferta, para ter liturgia. Vai todo mundo, mas Deus não vai. E não adianta
Tu pode estar nesse culto clamando, dizendo, Senhor, passa aqui, passa aqui. Tu vai tomar um susto. Jesus vai dizer, não te mandei fazer nada aí, porque aí eu já não passo há muito tempo. Ei. Nosso relacionamento com Deus não é aferido por necessidade, é posicionamento. Por que a igreja primitiva avançava? Porque a igreja primitiva era posicionada. A igreja primitiva ia para lá com propósito, com foco. Eles não se reuniam para ser arrebatados. Eles não se reuniam para falar em língua estranha. Eles não se reuniam para ouvir profecias. Eles se reuniam para orar, ou seja, para manter contato, posicionamento e relacionamento com Deus, aguardando a vinda do Senhor. O que o posicionamento faz? O posicionamento te obriga, às vezes, a ficar sozinho ali, porque você é o único a aguentar aquela posição. Posicionamento te obriga, às vezes, a ver todo mundo ir para uma festa da qual não cabe o seu posicionamento. E aí você não vai lá. Posicionamento muitas vezes te obriga a sentar a uma mesa em que está todo mundo rindo e conversando. E para você não ser o antiético vaso de concerto, você tem que se levantar e sair da mesa. É o mínimo. E quando alguém diz, você é fresco? Você é tapado? Não, eu sou posicionado. Aí você vai ver o texto de Juízes, falando de um dos momentos mais terríveis de Israel. Foi quando ela foi cativa por carros de ferro de Jabim. Eu estou falando de 20 anos de cativeiro. Aí a princesa, a adornada, o príncipe, aquele que luta com Deus, Israel, está vivendo em posição de cativeiro. Por quê? Porque se apostatou. Meu irmão, não brinca não. Você não pode como crente, você não pode como servo de Deus, anunciar sua fé, saquear território do inimigo. Não porque você entra lá, mas porque você se tem colocado na frente de batalha fazendo orações. Deus, tira de lá. Senhor, repreende. Eu sei que você não faz uso do seu nome, você faz uso do nome do Senhor, mas você vem para cá, você levanta a mão, pelo rugir dos tambores você clama. Eu conheço essa igreja, quando o chofar toca, você vibra. Quando a palavra profética é derramada, a gente recebe. A gente chega em casa e acredita, dobra o joelho antes de orar, deposita lágrimas diante do altar. Vez ou outra o Espírito Santo nos empodera, para que nós com autoridade possamos dar ordens no mundo do Espírito, debaixo da autoridade do nome de Jesus. A gente bota a mão na cabeça de gente oprimida, a gente chapa a mão no coração de gente que está atormentada. O Espírito de Deus passa por nós para promover a libertação e o nome de Jesus ser glorificado. Veja, Israel entrava em terras onde o adversário estava e acabava com esses exércitos sem carregar na mão uma arma. Por quê? Porque era o Senhor que ia adiante do seu povo. Israel entrava em territórios onde os guerreiros eram preparados e eles venciam a guerra carregando enxada, eles venciam a guerra carregando foice. A própria batalha de Gideão contra os midianitas, pelo amor de Deus, os camaradas estão tudo na espada, estão tudo na lança, no escudo de bronze, e o povo de Gideão, os 300 consagrados, quando sobem a colina não carregam uma espada na mão. O que eles carregam? Posicionamento. Quebra o cântaro, toca a buzina e um grito de guerra é liberado. Eles não precisavam nem descer. O texto diz que enquanto eles estão descendo, assustados pelo grito, assustados pelo cântaro da adoração quebrado, assustados pela renúncia. Rapaz, você não desconfia, você não descredibiliza um crente que não tem arma. Ele às vezes não tem diploma, ela às vezes não tem segundo grau, mas tem uma vida de renúncia, de sacrifício, de devoção, de adoração. Você vigia com esse crente. Esse crente não carrega espada, porque não precisa. A arma dele é o relacionamento dele com Deus. Gideão quebra o cântaro, toca a buzina, pelo Senhor e por Gideão, e os midianitas se matam uns aos outros. Olha para quem está ao seu lado, diga: sua maior arma. Não prega, diga: sua maior arma é o seu relacionamento com Deus. É por isso que podem tirar teu emprego, que não podem quebrar a tua aliança. O marido pode até ir embora de casa, quem não pode ir embora é a presença de Deus. O teu relacionamento com Deus é a sua maior arma. As agendas podem acabar, o que não pode acabar é o quarto de oração. Tá entendendo? Sua maior arma não são as simpatias gospel. Sua maior arma
não são as campanhas. Sua maior arma, seu relacionamento com Deus. Por isso o Senhor nos reuniu nessa noite aqui, para nos fazer lembrar disso. E quando Israel cortava sua aliança, quebrava seu relacionamento com Deus, Deus deixava o inimigo entrar. E desculpa, mas eu tenho que pregar o que Deus está mandando. E tem casas aqui que estão sendo dominadas pelo inimigo. Famílias aqui que estão sendo saqueadas pelo adversário. Rapaz, o diabo está tirando farinha com a tua cara. Tem crente aqui que expulsava demônio sem botar a mão. E agora está dormindo de luz acesa, porque vê vulto de um lado para o outro e não tem força para levantar da cama e clamar o nome de Jesus. O inimigo entrou e invadiu. Não é a primeira vez que isto está acontecendo quando lemos no capítulo 6. A primeira leitura que nós fizemos no capítulo 5 de Juízes é a revelação dos carros de Jabim, quando Israel estava nesse cativeiro, mas o texto vai dizer que Débora se posicionou. O negócio não é quem se posiciona, é o lugar que você ocupa. Tem gente que vai te respeitar só pelo lugar que você ocupa. Por isso que você precisa estar posicionado. Você já deve ter tido essa experiência. Ela não é boa, mas é uma experiência que precisa ser vivida. Qual? Quando você percebe que alguém te trata de um jeito quando não sabe quem você é, e te trata de outro quando descobre o que você ocupa. Que cargo você ocupa, que cadeira você senta, que diploma você tem. Gente que fala com você de um jeito na igreja, e depois, dependendo de quem você acompanha, muda totalmente. Por quê? Porque na verdade a pessoa não respeita a cor da sua pele, não é o tamanho do seu cabelo. Não. A pessoa respeita o lugar que você ocupa. Posicionamento. Minha falecida avó paterna dizia uma coisa. Ela falava assim para mim: dependendo do nível de humilhação que você está vivendo, não se abaixe muito não. Não vou completar o resto, mas você sabe. O que ela estava dizendo para mim era: posicione. Uma vez eu estava sendo tremendamente oprimida dentro de casa, porque eu trabalhava na obra de libertação. E quando eu chegava em casa, parece que todos os demônios que eu catucava vinham de volta para me catucar. E eu já não estava aguentando aquela opressão. Trouxe as irmãs de oração. Mas primeiro procurei fazer uma oração forte, para não passar vergonha. Porque se tem uma coisa ruim, é trazer os crentes de oração e eles veem que a tua casa está cheia de demônio. E eu disse: Senhor, vai tirando os que o Senhor vê que eu tenho capacidade de tirar daqui. Os que eu aguento sozinha vão saindo agora. Só estou parafraseando para a gente entender. Rapaz, as irmãs vieram, oraram. Mas eu me lembro que uma delas olhou para mim e disse: você não está posicionada. Rapaz, era melhor ter levado um tapa. Tem palavras que são melhores do que uma surra. Naquela hora eu me posicionei. Quando o texto vai dizer, eu peguei a Bíblia ali da irmã e a versão NVI, ela é muito interessante nesse versículo que nós estamos falando de Débora, porque quando os filhos de Israel estavam sendo cativos por Jabim e seus carros, o texto vai dizer que as aldeias estavam quietas. Mas na verdade na NVI vai dizer que os camponeses estavam desistidos. Ou seja, a cidade havia esvaziado o comércio. Ela já não vendia, não comprava, não comungava. Já não tinham mais festas em Israel. Já não haviam mais celebrações. As pessoas não comemoravam o aniversário. Não havia mais passeata dentro da cidade. As ruas estavam vazias. As pessoas já não saíam mais de casa, porque elas estavam dominadas pelo medo. Mas o texto vai dizer que Débora vai cantar ao Senhor, que depois de 20 anos ela vai dizer: Israel estava assim, até que eu, Débora, olhe para quem está ao seu lado e diga: você tem nome. Tem gente aqui que primeiro precisa tomar uma providência celestial. Qual? Colocar sua identidade na atmosfera espiritual. Como assim? Está na hora de você fazer o céu conhecer o seu nome. Está na hora
de você mostrar orações que te façam ser conhecidas no céu. De que te adianta estar em tantos cartazes da terra? De que te adianta ter 1 milhão de seguidores no Facebook? De que te adianta ser comentada por um monte de gente que não te conhece? O Senhor está dizendo: ei, nem sempre os nomes mais conhecidos na terra são os mais conhecidos do céu. Faça seu nome ser conhecido no céu. Quem é você lá? Quando você dobra o joelho, sua oração é ouvida porque a sua voz tem um nome? Ou os demônios continuam jogando ping-pong enquanto você ora? Irmã, mas eu conheço Jesus. A pergunta não é essa. A pergunta é se Jesus conhece você. Irmã, mas a igreja me conhece. A pergunta não é essa. A pergunta é se os céus conhecem você. Porque um homem também tentou entrar na aldeia onde Paulo pregava, e Pedro também, e olhou para o que estava possesso e disse: demônio, em nome do Deus de Paulo eu te digo, sai dele. E ele disse: Paulo, eu sei quem é, Jesus também, mas vós, quem sois? Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, seu corpo vai se arrepiar, porque o Senhor está indo adiante de nós numa guerra para restaurar a posição que foi perdida. Então não brinca comigo não. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, você vai gritar o seu nome. Você vai aproveitar essa atmosfera celestial e vai usá-la a seu favor. Quem está me ouvindo, diga amém. É 1, prepara para clamar. É 2, você vai levantar sua mão. Quando eu disser 3, você vai gritar teu nome. Vai gritar teu nome, irmã Camila. Mas meu nome não tem poder, não. O meu não tem, mas Jesus conhece meu nome. E os demônios também conhecerão. Eu quero ser identificada pelos anjos. É 1, é 2, é 3. Vai, minha filha. Você tem um nome. Você tem um nome. Você tem uma história. Você tem uma unção. Você tem um ministério. Você não é qualquer uma. O diabo não vai passar por cima de você como um rolo compressor. Há poder no sangue de Jesus. Senhor, restaura a posição desta mulher. Vai aí e fala com aquela neguinha. Neguinha não, eu tenho nome. Vai aí e fala com aquela baixinha. Baixinha não me respeita, eu tenho nome. Vai ali e fala com aquela branca zeda. Branca zeda não, eu tenho nome. Preço de sangue. Se você não me conhece, me respeita. Se meu nome para você não significa nada, respeita a posição que eu ocupo. Se você não gosta do jeito que eu falo, você não é obrigado, mas respeita a unção que Deus me deu. Olha para ele e diz: você tem um nome, garota. Vão dizer que você quer se engrandecer. Vão dizer que você quer aparecer. Mas quando Débora compôs, a canção de vitória é dela. E ela vai dizer: até que eu, Débora, me levantei. Oh. Até que eu, Débora, me levantei. Vai ter gente aqui que vai contar testemunho e vai dizer: o diabo me deu síndrome até que eu me levantei. A pombagira tentou levar o meu marido até que eu me levantei. Meu ministério estava bancarrota até
que eu me levantei. Eu quase tranquei a matrícula da faculdade até que eu me levantei. Meu marido foi embora de casa, mas teve que voltar porque eu me levantei. Quase quebraram a minha igreja, mas não conseguiram porque eu me levantei. Posição. Tem lugares nas regiões celestiais que não podem ter um vácuo. Se você não está lá, se você não é reconhecido lá, há um vácuo. E esse vácuo será tomado por uso capião pelo inferno. Quem está entendendo, diga amém. O que é uso capião? Falando a grosso modo, é quando alguém tem o direito de tomar um lugar que não era seu por causa do tempo. Débora vai cantar depois da vitória, porque o Senhor lhe deu vitória. A Baraque e a todas as tribos de Israel. E ela vai dizer, estavam desacreditados até que eu me levantei. Estavam desistidos até que eu me levantei. Estavam sem festas até que eu me levantei. Eu não sei de qual igreja você é, mas a igreja está desanimada. O departamento já não faz nem uniforme. Não é porque não creem em uniforme, é porque vocês ficam na amarração até para comprar pano. E o Senhor está dizendo, ei, isso só está acontecendo porque você não se levantou. Vai na Franklin, vai na Tresplás, traz cor, traz vida para esse departamento. A cantina da minha igreja não funciona. Não funciona porque você não compra farinha de trigo. Vai para lá, compra um ovo, fecha 10 irmãs. Uma traz refrigerante, a outra faz a coxinha. Bota para vender, bota a engrenagem para girar. Se levanta, minha filha. Deus vai levantar gente aqui para promover reconciliação. É primo que não fala com primo, é sogra que não se dá com nora. E você diz, eu não tenho nada a ver com a briga. Não tem, mas Deus vai levantar para você. Porque não interessa quem começou, interessa que Deus vai te usar para terminar. Deus vai te usar. Quem recebe essa palavra? Posição. Deus quer de nós uma. Vambora, Deus quer de nós uma. Eu não estou ouvindo os irmãos do fundo. Deus quer de nós uma. Posição. Ela se posicionou. Eu sei que a palavra é de confronto, mas eu sei que você também está ficando coraçuda. Você não apanhou até aqui para cair. Você vem levando até aqui que é para aprender a lidar com o que te afronta. Débora se levanta. Ela fecha a sua canção no capítulo 5 dizendo assim: os que te amam, Senhor, sejam como o sol quando sai na sua força. Irmão, quem é que pede o sol? Nem o dia nublado deixa de ser dia quando a nuvem tapa o sol. Como é que você sabe que é dia? Porque o sol ilumina até a nuvem nublada. Pode não ficar aquela manhã amarela, mas você sabe, amanheceu. Vão ter dias nublados, mas o que ama ao Senhor vai amanhecer. Vai clarear. Os que te amam, Senhor, sejam como o sol quando saem na sua força. Porém, os teus inimigos, Débora não diz os meus inimigos. Débora diz os teus inimigos. O que é isso? Relacionamento com Deus. Ela está dizendo, os inimigos de Israel não são de Israel. Os inimigos que vêm contra nós são Deus. São teus inimigos. Israel esteve em paz por 40 anos. Por que Israel se manteve em paz por 40 anos? Porque uma pessoa se posicionou e garantiu estabilidade. Oh, meu Deus. Como é que o posicionamento de um dá garantia de estabilidade de 40 anos para uma nação? Quem está entendendo, diga amém. Eu não sei para quem sua avó ofereceu, que roncó fez, quem era o quê, de onde foi, quem consagrou quem. O Senhor está dizendo, se você estiver no lugar que eu quero que você esteja, eu vou trazer para a sua família um tempo de estabilidade baseado no seu posicionamento. Não interessa quem consagrou a quê, quem fez o quê, a tradição era do quê, o sobrinho é para ser entregue para quem. O Senhor está dizendo, ei, o teu posicionamento vai trazer uma estabilidade nunca antes vivida dentro da sua família. O que é que Deus está dizendo para nós? Ele está dizendo para nós que posicionamento gera estabilidade.
E que alegria é maior do que estabilidade. Eu quero ser mais bravo, mais bravo. Eu estou sentindo que eu estou ficando doida sozinha. Não quero. Quando eu ficar doida, você vai ficar doido. Senão eu vou aí para perto de você. Posicionamento gera estabilidade. Essa fé oscilante, essa vida oscilante, essa casa oscilante. Sai do culto no domingo, tá uma bênção, na segunda-feira já quebra pau, terça-feira quer assinar divórcio. Na quarta-feira tá em lua de mel de novo. Porque de dia a gente briga, à noite a gente se ama. Você sai fora disso? Uma vida instável, ora ama, ora odeia. E essa fé? Uma fé que lhe falta convicção. Eu estou aqui pregando, você sai daqui igual uma gigante. O diabo mal late para você, você já está com medo. Uma fé oscilante. Você sai daqui posicionado, mas não toma decisão. Que posição é essa? Está num culto como esse, ora com os crentes, canta com os crentes, levanta a mão, podia adorar a qualquer outro porque se diz afastado, se diz desviado, mas em plena quinta-feira à noite você não vai para bar, não bebe cerveja, não faz nada, vem para o culto adorar Jesus. Aí quando a gente pergunta, quem quer vir fazer uma aliança com Deus? Você diz hoje não. O Senhor está dizendo, é por isso que o inferno não te respeita. Não, eu vou falar. Não te respeita. Tuas campanhas não botam medo em ninguém. Tuas orações não sobem do teto da casa. Por quê? Porque teu posicionamento não gera estabilidade nenhuma. As orações não têm eficácia. E por que não? Porque você não está ocupando o lugar que Deus te deu. E que lugar é esse? Lugar de santidade, lugar de autoridade, lugar de dinamismo, lugar de avivamento, lugar de poder. Eu já quero dizer a quem se afastou dos caminhos do Senhor, para de fingir que é desviado. Você é afastado, morre de saudade, e teu lugar está te esperando. O altar te espera. Deus conhece o teu nome. Como é que é a hashtag que usam? Para que tá feio, né? Para! Posição. Deus quer de nós uma. Vambora! Deus quer de nós uma posição. 40 anos, irmãos, estabilidade. Se tiver posicionamento, haverá estabilidade. Tu vai fazer 40 anos de casamento doida para beijar na boca desse homem. Estabilidade. Teus filhos serão como planta de oliveira à roda da tua mesa. Teu moleque vai fazer 50 anos e vai te visitar, não é só no dia das mães não. Vai passar lá todo domingo depois da escola dominical para te dar bênção. Estabilidade. Você não vai ficar com medo de ser envergonhado dentro da sua família, não. Um dia está de carro, outro dia está a pé. Não, você está com esse carro hoje, ano que vem estará com o melhor. E carro zero vai ser coisa fácil na tua mão. Estabilidade. Deus não vai cumprir promessas para te levar no cume do monte e depois te deixar lá sozinho. Ele vai com você de montanha em montanha, saltando pelos montes. É céu aberto debaixo de céu aberto. Não ficará vergonha sobre a tua família. Estabilidade. Mas para ter estabilidade tem que tomar. Vambora, para ter estabilidade tem que tomar posição, meu filho. Beija na boca de um outro, beija na boca de amanhã. Eu vou casar com quem? Qual dos 10? Está no círculo de oração, daqui a pouco não está no círculo de oração? Participa da festa das mulheres um ano, depois não participa. Entra na equipe para ajudar nas mulheres em alta, daqui a pouco não está mais. É pastora, daqui a pouco não é. É crente, daqui a pouco não é. Está faltando? Sua posição vai te dar um tempo de estabilidade. 40 anos, meu irmão. 40 anos é uma geração. É quando se abre e se fecha o ciclo de uma nova geração. O ciclo de uma nova geração abre e se fecha a cabo de 40 anos. Por isso, 40 anos depois que Moisés fugiu do Egito, 40 anos para o Senhor aparecer para ele. 40 anos de peregrinação. Veja, 40. 40 dias no monte, 40 dias de descida para a inscrição das leis. A comida que alimentou Elias, 40 dias para ir, 40 dias para voltar, 40 dias de dia, 40 dias de noite. 40 é o número que determina, isso aqui é profético,
A abertura e o fechamento de novos ciclos. O Senhor está dizendo, a partir de você eu vou preparar, eu vou inaugurar um ciclo nunca antes vivido na sua família. Agora veja, para Deus mudar, para Deus trazer estabilidade sobre uma nação, sobre um povo, sobre uma família, Deus só precisa de uma pessoa que tome. Cadê você? Qual é seu nome? Qual é seu nome? Eu vim pregar para você. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Então é você que responde por essa casa. É você que responde por essa rua. É você que responde por essa família. A irmã Camila, lá em casa ninguém é crente. Eu não estou nem aí para quem não é. Eu estou aí para quem é. Quem é que responde por essa casa? Quem é que defende essa família? Cadê você, garota? Diabo quer entrar para destruir. Vai não. Vai não. Ah, mas tem um aqui que faz isso, outro que faz errado. Não interessa, não vai entrar não. Por quê? Porque aqui tem um que responde por todo mundo. Mas teu filho é isso, teu marido é aquilo. Pois é, meu filho e meu marido, mas eu não sou não. E aprove para a desgraça do inferno eu responder pela minha casa, eu responder pela minha família. Aqui não! Levanta essa mão e diga, lá em casa não. Cadê você? Responde pela tua casa, responde pela tua família. Essa violência no Rio de Janeiro tá pensando que vai acabar com a nossa cidade? Pois todas as vezes que eu desço do avião eu digo, Senhor, eu amo essa cidade. Aqui não, espírito de violência seja neutralizado. Aqui tem um povo que ora. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós, para estar no centro, tem que ter posição. Quando alguém dá para cair do teu lado, qual é a primeira coisa que essa pessoa faz? Ela se apoia no que tiver. E se for você, o que ela vai fazer? Cuidado, porque tem gente que não se levanta, só se apoia para te derrubar. No desespero, camanto, rebassuriá, no desespero da queda, vai pegando, mas não é para ficar de pé não, é para riar. Já caiu, só quer levar mais um. Mas nós não seremos atingidos. Ou seja, não pode estar andando com fraquinho não, irmão, tem que estar firme. Finca esse pé, tira esse lodo da rocha, não escorrega não. Fizeram que era mal aos olhos do Senhor. Depois de 40 anos, os midianitas entraram, mas não foi só os midianitas não. Veio midianita, veio a maliquita, veio o povo do Oriente. Eles vinham como gafanhotos, entravam na cidade para destruir. Não deixavam Israel nada. Aí o texto diz que eles foram se enfraquecendo. Por que foram se enfraquecendo? Porque eles não entravam um dia, eles entravam toda vez na colheita. O povo plantava e eles deixavam o povo plantar. Rapaz, o adversário é paciente. Se ele tiver que esperar um momento para dar um golpe só, ele espera. Ele deixava o povo plantar, que era para ele poder colher. E quando chegava a hora de colher, ele subia a terra e destruía tudo. E foram enfraquecendo. Eles não tinham mais o que comer e nem aonde morar. Sentiram tanto medo que começaram a preparar dentro das cavernas covas e fortificações. Eles dormiam ali dentro como se fossem animais, destituídos de seus lares. Rapaz, o diabo é tão abusado que se a gente não vigiar, ele tira a gente da nossa casa. Não fica pensando você que como crente você pode ser neutro, não. Aí eu não mexo com ele não mexe comigo. O quê? Eu estou aqui falando, já falei de Deus, já falei de exemplos, falei do diabo. E quando eu falo do diabo, alguém se pela de medo. Não fala dele não. E o Senhor está dizendo, você está pensando o quê? Que você vai fazer igual a Acabe? Vai dizer, eu vou ficar em paz com ele, que é para ele ficar em paz comigo. O diabo não respeita a tua paz, ele não quer a tua paz. Ele veio para roubar, matar e destruir. Ele quer o teu fim, ele não respeita a idade, ele não respeita tamanho, ele não respeita nada, ele quer a sua destruição. Se o céu descortinasse para a gente a linha tênue que divide a gente do sucesso de estar em Deus, da desgraça de estar na sua ausência,
a gente voltava rapidamente para os caminhos do Senhor, percebendo quão perto as garras de Satanás estão prontas a nos destruir. O povo se distanciou. Satanás massacrou. Você não pode sair entrando, meu irmão, dentro de lares, saqueando, ser uma mulher de oração. Quando eu digo que saqueando, despojando as fortalezas das trevas. E depois ir para casa e rolar uma sessão da tarde como se nada tivesse acontecendo. Você não pode vir para cá para mulheres em alta, ouvir uma palavra como essa e depois dar de inocente como se não estivesse entendendo o que eu falei. Não dá. Você não pode ir para a comissão de visita, botar a mão na cabeça dos outros e chegar em casa e deixar teus filhos fazerem o que querem. Você já percebeu as armas de Efésios, do qual Paulo vai nos direcionar? São aproximadamente 5 armas de defesa e só uma de ataque. Qual é a de ataque? A espada. Agora veja, ela é praticamente a última. Primeiro ele vai falar de todas as armas de defesa. Gente, está tão claro no texto, mas a gente só quer pregar a espada. Só quer arrebentar a espada. Só quer dizer que vai entrar, que vai saquear, que vai entrar no terreno do inimigo, que vai fazer isso ou aquilo com potestade. Homem não faz coisa alguma com potestade. O texto diz que elas estão acima de nós e nós sujeitas a ela. Irmã Camille, por que elas não nos destroem? Só não nos destrói porque Deus está acima delas. Nem o próprio arcanjo, estando diante de Satanás, ele disse, eu te repreendo. Não, ele disse, o Senhor te repreenda, porque ele sabia que não poderia fazer isso. Agora veja, a gente lida com essas coisas o tempo todo, vive como pessoas espirituais, vem pra cá, faz oração, entrega oferta de sacrifício e depois quer ter uma vida normal. Tá pensando que isso aqui é brincadeira? Isso aqui é coisa séria. Você tá pensando que a salvação daquele marido foi de graça? Que essa porta que se abriu na faculdade com o teu filho foi de graça? Que essa bolsa é de graça? Que essa porta que está diante de você é de graça? Isso foi conquistado, meu irmão, na raça, na consagração, no sacrifício, no jejum, na oração, no posicionamento da santificação. Você não pode usar arma nenhuma de ataque se você não estiver imbuído de defesa. Aproximadamente 5 edumentárias de defesa e só uma de ataque. O que o Senhor está dizendo? Não ouse atacar se você não tiver condições de se... Mas quer vir para cá desafiar inferno? Quer vir para cá desafiar potestade? Quer vir para cá fazer isso ou aquilo? O sangue de Jesus tem a cobertura sobre nós. O Senhor nos trouxe aqui para dizer, eu quero você posicionado, mas é para aprender a se defender. Eu quero você posicionado, mas é para aprender que horas atacar. Ficaram macuados. Eu não aceito, meu irmão. Eu tinha um amigo que dirigia para mim. Vez ou outra ele passava uma situação difícil. Aí ele dizia assim para mim, Camila, não aceito derrota. O que ele queria dizer é que não é que ele não aceitava uma humilhação ou uma imposição, um impelimento de Deus. O que ele não aceitava era quando ele dava mole. Ele está dizendo, eu não aceito isso. E você também não tem que aceitar isso passivamente. Está vendo o vulto de um lado para o outro e está se escondendo debaixo da coberta. Pô, vai pegar um fogo de avivamento tão grande debaixo dessa coberta que tu vai arrancar essa coberta de cima de você. Vai sair de casa no meio da madrugada. E quando teus meninos disserem, você tá maluca, você vai dizer para vocês, a loucura para mim é fé. Hoje esse capeta sai. Essa casa é minha. Essa família é minha. Mãe Camila, qual é a posição que eu tenho que tomar? A posição é, a partir de hoje, quem é que responde por essa família, por essa casa? Quando o psicólogo vai consultar, vai clinicar um adolescente, uma criança, uma das primeiras coisas que ele procura saber, tanto na boca da criança quanto dos pais, é quem responde por ela. Quem é o responsável? Por que nós fazemos isso dentro da nossa casa? Porque acreditamos na responsabilidade de Deus sobre nós, né? Sua paternidade. Então, confiadas em Deus, o representando, respondemos por outras pessoas, coisas e situações. Quando os inimigos entraram para invadir a terra, o maior problema não era a presença dos inimigos ali. Não, irmã Camila, não, porque crente não tem medo de inimigo. Não tem. A gente tem até receio. Vez ou outra dá um arrepio, mas a gente começa a gritar. Há poder no sangue de Jesus.
É a gente dobrar o joelho para orar que a água sai da bica, o móvel estala, a cortina voa de porta, tudo para desligar a gente. Sabe por quê? Você pensa, eu tenho medo dele, e você não percebeu que ele só começou a atormentar depois que você dobrou o joelho? Que ele só começou a atormentar depois que você orou? Mãe Camila, não entendi. O Senhor está dizendo, vai com tudo. Ele está com mais medo de você do que você dele. Ele está com mais medo de você do que você dele. Ele está... Ei, deixa eu te falar uma coisa. O diabo pressiona, mas deixa eu te falar outra coisa. Ele não aguenta a pressão. Pega na mão de quem está ao seu lado. Pega na mão de quem está ao seu lado. Sai daí e vai pra guerra, meu filho. Sai daí e vai pra guerra. Cadê o baterista? Eu quero agora tambor de guerra. Olha para quem está ao seu lado e diga para essa pessoa, vai para cima. Fala para ela, se levanta. Ele te pressiona, mas não aguenta a pressão. Ele te dá medo, mas não aguenta a autoridade do nome de Jesus. Vai para cima. Tira essa coberta. Abre essa janela. Deixa a luz do sol entrar. E clama. Vai clamando, pressiona ele. Pressiona ele, vai pra cima, resistir, resistir ao diabo, e ele fugirá, ele fugirá de vós. Olha pra alguém e diz, bota ele pra correr. Fala pra ela, bota ele pra correr. A sua posição vai botar ele para correr. A sua oração vai botar ele para correr. O seu jejum vai restaurar a dignidade da sua... Bota para correr. Sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Sai do meu caminho. Sai da minha família. Sai. Segura aí. Presta atenção para a gente concluir. Diabo entrou, fez ruína, fez desgraça, consumiu, destruiu, enfraqueceu. Desculpa, mas eu vou falar do jeito que Deus está mandando. Esse menino entrou, tirou tua pureza, usou, não casou, te largou, te engravidou, não assumiu. Esse pai foi irresponsável, essa mãe foi negligente. Eu estou falando para alguém aqui. Esse pastor não respondeu por você. Essa igreja não se posicionou como escudo em sua defesa. Não houve quem respondesse por você. Só que a palavra de Deus vai nos orientar que o nome de Jesus é o nome sobre todo o nome. Hoje o reino de Deus está benevolente, é benevolente, firmado em bondade, misericórdia, justiça, e Ele está inclinado em seu favor, dizendo, eu vou responder por você. Por isso Jesus vai dizer, aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai. Sabe o que Ele está dizendo? Você responde por mim aqui, que eu respondo por você lá. Mas gente, tem que ter posicionamento. Olha cá. A presença dos inimigos não é o maior problema, porque com o inimigo a gente lida quase que diariamente. São guerras, conflitos, são famílias que estão lutando contra a enfermidade, outros que estão guerreando para que não haja divórcio, pessoas aqui que estão lutando contra doenças crônicas, vícios,
flagelos, pessoas aqui que estão buscando todo tipo de tratamento, na ordem espiritual e na ordem física também, se tratando, terapia, traumas de infância, coisas que precisam ser corrigidas, cura interior, cura exterior. Nós não temos medo disso. A gente chora, a gente sofre, mas a gente vai para cima. A gente clama, a gente grita, a gente crê em quem credencia a gente. Só que o que a gente tem que entender, que o problema não é quando o inimigo entra, o problema é quando Deus sai. Então veja, a presença dos midianitas não é o problema é a ausência de Deus. Então eu quero que você entenda que alguns inimigos, olhe para cá, alguns inimigos, o problema não é o poder de ação deles contra nós. Alguns inimigos Deus permite entrar na terra só para a gente lembrar da ausência. Presta atenção porque eu vou falar de novo. Deus permite alguns inimigos pisarem na nossa terra só para a gente conseguir identificar a ausência, porque foi o que aconteceu com Israel. Quando os inimigos entraram e eles não tinham mais força e ficaram enfraquecidos, o texto diz que eles voltaram a clamar. Clamar pelo quê? Pela presença. Porque, gente, o desespero da gente não é não tomar santa ceia, não. O desespero da gente é deitar na cama e ter tanto medo e não conseguir dormir. Por quê? Porque percebe que quem vigiava não está lá. É isso que dói. O que dói não é poder fazer parte do ministério de louvor, não. O que dói é perceber que a gente volta a entrar no ônibus 5 horas da manhã e antigamente a gente ia dormindo daqui à central, porque sentia que Deus estava do seu lado guardando. Tinha gente que sentava ao seu lado e se arrepiava e dizia: o que é isso? E você não falava nada, mas sabia, era a presença. E agora? E agora tem que ir morrendo de sono, batendo cabeça daqui até o trabalho, porque você sabe que quem te guardava não pegou o ônibus com você nessa manhã. É a saudade que consome. Não é o desespero de saber que a gente está lutando com o inimigo. O desespero não é de saber que o inimigo chegou. O desespero é saber que quem defende a gente não está lá. O problema não é dinheiro, não é ter oferta ou dar dízimo. O problema é perceber que quem me fazia achar graça aos olhos das pessoas já não anda mais comigo. Eu não tenho mais o favor. Aí você diz: irmã Camila, por que eu tenho sido tão abatida? Gente, enquanto eu estou pregando aqui, o Espírito de Deus faz meu coração se encher de compaixão por gente que está sendo massacrada. Tem moças aqui que estão bonitas, escovadas, maravilhosas, mas o Senhor está dizendo: olha como ela se sente inútil, olha como ela está, como se um rolo compressor tivesse passado por cima. As suas emoções estão em frangalhos. Você procurou hoje aqui como último recurso, dizendo: eu vou lá para ver se Deus ainda lembra do meu nome. Você diz: eu vou ficar lá atrás, ou eu vou chegar cedo para sentar aqui na frente. São só 2 horas de culto. Hoje eu não quero carro, eu não quero casa. Hoje eu quero saber que o inimigo não vai ter tanta liberdade para me massacrar, porque quando a presença dele chegar lá, ele vai ver que o meu Deus não está ausente. Aí a Bíblia vai dizer, o texto que lemos em questão, vai dizer que o povo clamou. O povo, vamos traduzir isso para a palavra de gatilho que eu usei. O povo tomou uma posição. Não é qualquer posição, foi a posição que Deus deu para eles. Aí você diz assim: irmã Camila, eu não posso, porque eu fiz tanta coisa errada, eu já vacilei tanto, que eu não tenho mais condições de tomar a posição. 2 coisas. Primeira, se teu coração te condena, maior é Deus do que o teu coração. Não deixa teu coração te condenar, não. Deus é maior que teu coração. Segunda, o Senhor está dizendo: se para pecar, se para errar, se para desviar, se para vacilar, se para ter aberto brecha, se para ter baixado a guarda, você fez isso sem ninguém te ensinar. Imagina então se você começar a fazer o que você sabe. Irmã Camila, não entendi. Vai entender agora que eu vou falar bem rasgado. O Senhor está dizendo: se você fez o que ninguém te mandou fazer, imagina você fazendo o que eu te mandei fazer, o que eu te ensinei a fazer. Irmã Camila, não entendi. Vai entender. O Senhor está dizendo: você pode ter sido até bom pecando, mas você é melhor orando. Você pode ter feito até alguma coisa errando, mas você posicionado é imbatível. Eu quero que você se lembre do grito da sua voz. Eu quero que você se lembre da unção na sua garganta. Eu quero que você se lembre do arrepio da presença de Deus. O Espírito Santo
Que os céus fechados se abram. E o teu reino vem. Teu reino, Senhor. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus. O teu reino Nessa vem. noite, Senhor. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram. Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Nossa! O grande Deus. Que os céus fechados se abram. Teu reino venha Vai abrir, vai abrir. O anjo do Senhor vai visitar teu arraial. O anjo do Senhor vai visitar teu arraial. Que os céus fechados se abram. Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança Em quem? estão em Deus. Grande Deus. Ele é grande. Que os céus fechados se abram. Teu reino. Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança. Você pode declarar Diga de isso? novo. Que os céus fechados se Rabaixada bacanjo rebaracé. Shabada calabara súbria. Vai falando com Deus. Vai falando com Deus. Senhor, eu quero a autoridade que eu perdi. Eu quero a minha posição de volta. Eu quero a cadeira que tu me confiou. Eu quero o lugar de autoridade que o Senhor tem para mim. Levanta essa mão. Levanta essa mão. Diga de novo que os céus fechados. Os céus fechados se abram. Teu reino. Levanta essa mão. Levanta essa mão. Vai adorando. Vai adorando. Vai adorando. Que os céus fechados se... Oh! Vai abrindo, vai abrindo. Vai confirmando. Vai confirmando. Vai confirmando, Senhor. Vai restaurando. Vai restaurando. Diga de novo. Que os céus fechados. Levanta ministérios. Levanta pessoas. Levanta nessa noite com autoridade. Vai recebendo. Se abram. Se abram. Vai. 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 Adore, 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 adore. Vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo. Levanta a mão para adorar. Que os céus fechados se abram. Teu reino, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora só igreja. Só igreja. Que os céus. Vamos. Teu reino, a nossa fé e esperança. Vambora, abre a boca. Faça disso uma oração. Que os céus, teu reino. Oh. Vambora. Não cansa não, se posiciona. Vai, que os céus fechados se... Ei! A nossa fé e esperança estão em Deus. Que os céus fechados se abram. Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus. Que os céus fechados se abram. Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande bem suave. Deus. Que se abram os céus. O teu reino vem. Quem tem glória dá glória. Nossa fé está
Quem tem língua estranha, ore em línguas agora. Bem suave. Que se abra os céus. Está aberto. Chama essa moça aí. Vai pelo meio. Vai pelo meio. Vai pelo meio. Segure aí que eu preciso fazer uma oração. Só eu que estou sentindo isso aqui, ou mais alguém está sendo revestido de autoridade? Fecha o olho, fecha o olho, fecha o olho. Levanta uma mão, levanta uma mão. Senhor, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, sobre a tua palavra que é viva e eficaz, aonde houver alguém ao alcance dessa voz, ao alcance da tua palavra, desde os nossos irmãos que estão aqui na frente, até os nossos irmãos que estão na porta, na calçada, nas laterais, do lado de fora, no estacionamento, mas estão atentos ao som da sua voz. Aonde houver alguém ao alcance dos tambores, aonde houver alguém ao alcance da voz profética, aonde houver alguém ao alcance dessa oração, eu te peço agora, restitui-lhe a posição de honra, restitui-lhe a unção de autoridade. Tu dizes na tua palavra, para que nós vejamos aonde nós caímos e voltemos lá e nos recuperemos. Essa noite é noite de recuperação. Essa noite é noite de voltarmos a clamar pela autoridade que foi perdida. Mulheres que estão sendo saqueadas pelo inferno, mas isso acabou hoje, porque como Débora, como Gideão, ela se levanta. Levanta sobre ela a tua unção, levanta sobre eles o teu selo. Restitui o governo da casa para a vida desse homem, restitui o governo da igreja para a mão desse pastor, restitui a autoridade, posiciona, resgata essa pessoa, recupera esse crente e coloca ele, coloca ela em posição. Defesa, ataque, 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 defesa, ataque. Vem comigo e diga isso. Todos juntos diga. Defesa, ataque, defesa, ataque, defesa, ataque, defesa, ataque, defende, ataca, defende, ataca, defende. Levanta essa mulherada. Ora, baixandara, bacandarai. Eu ministro sobre a tua vida a autoridade do alto, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.